Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Essa notícia me chamou a atenção. Rally das ações surpreende o mercado, mas deixa analistas perto de acertar o alvo. Então, veja, os analistas, né, todos da bolha da Faria Lima, estavam acreditando num ano terrível para o Brasil, um ano terrível. Eles diziam que o nosso PIB ia crescer 0,8%. É a turma do hard. Conhece o Lipe e o hard, né? O Lipe, o leão e a hiena hard. Ela vivia, ó céus, ó dia, ó azar. Isso não vai dar certo. Então, essa turma aí de pseudos especialistas são pessoas depressivas, a turma do Lexotan. São pessoas depressivas, tarja preta neles. Eles não sonhavam com a Bolsa nos patamares que estamos agora, né? Estamos aí oscilando entre 125, 128 mil pontos e buscando os 131 mil e 135 mil pontos. É o cenário com que a gente trabalha. Mas, se você nos acompanha na seleção de empresas, que é a nossa assinatura anual, se você nos acompanha no programa de mentoria, nada disso é surpresa. Desde o início do ano, nós falamos que as perspectivas eram positivas, que as condições eram favoráveis, que os ventos sopravam a favor. Então, não tinha por que nós estarmos preocupados com a dinâmica do mercado e da Bolsa. Mas, Clóvis, por que você estava tão otimista lá atrás, em janeiro, fevereiro? Sim, porque quem me acompanha sabe que o meu otimismo vinha de lá de trás, de janeiro e de fevereiro. Porque quando eu olhava para a economia, eu entendia que havia sinais de coisas muito positivas acontecendo. Período de festas, de fim de ano, depois as férias, a temporada dos cruzeiros, né? A volta do São João, a indústria do entretenimento bombando, né? Tivemos o Detal em São Paulo, os shows da Taylor Swift no Brasil, Paul McCartney, né? Agora nesse final de ano. Ou seja, não faltaram motivos para a gente entender que as coisas estavam funcionando. Então, quando olhamos novembro, que foi um mês excepcional, ele não nos surpreendeu. E ainda dizíamos que a Bolsa sempre estaria subindo a critério e a caráter do investidor estrangeiro, porque é ele que tem feito a Bolsa subir. Então, só para vocês terem ideia, em novembro, eu tenho esses dados aqui atualizados, em novembro, 21 bilhões de reais foram colocados na Bolsa pelos estrangeiros, 21 bilhões de reais, né? Saldo positivo. Então, o interesse pelo Brasil, o apetite pelo Brasil está grande. As preocupações dos economistas, da turma da Faria Lima, não são as mesmas que os investidores estrangeiros têm. O André Esteves, recente evento do BTG Pactual em São Paulo, deixou claro isso. Ele disse que eu tenho viajado muito, tenho conversado com os investidores estrangeiros. Eles não estão preocupados se o déficit do ano que vem será zero, ou se vai ser 0,5%, 0,7%, 0,8%. Eles não discutem isso. Então, as nossas preocupações aqui são distorcidas em relação aos estrangeiros. Eu vou me preocupar com as preocupações dos hards, da turma da tarja preta, zero de preocupação. Eu não vou entrar na agenda deles, eles que tomem sozinhos os seus antidepressivos. Eu tenho que olhar o que o estrangeiro olha. Por quê? Porque é ele que faz a Bolsa subir. Então, eu olho o que o estrangeiro olha. E o estrangeiro olha para a Bolsa, para o mercado brasileiro, sem viés político. Quem tem viés político não deveria sequer estar na Bolsa. É um erro, um equívoco, porque o raciocínio é distorcido. Mas vamos lá. Estamos num rally de alta, de fim de ano, graças a Deus, né? Eu vi até gente dizer, não existe essa história de rally. Como não? É só olhar a estatística. A cada 10 anos,
7, no fim do ano, as bolsas sobem. É estatística, gente, não há como desafiar a matemática, as estatísticas, as probabilidades, entendeu? Vínhamos de 3 anos sem rally, este ano temos rally, já estamos no rally. Outro dia alguém me perguntou, e vai ter rally? Eu disse, não, nós já estamos no rally. Aí outro me disse, o rally já terminou. Não, estamos ainda no meio da viagem. Salvo se surgir alguma coisa fora do radar, né? Então, veja, nós estamos no movimento ascendente, no movimento forte, né? O cenário pessimista matou aí os pessimistas, né? Eles morreram abraçados com suas teses depressivas e estão provavelmente muito depressivos mais ainda porque não pegaram essa onda maravilhosa da Bolsa de Valores, né? Ficaram de fora por conta das suas angústias, dos seus traumas, dos seus problemas psíquicos, né? Precisam se tratar. O pior é que eles induziram, durante o mês de novembro, as pessoas físicas a ficarem fora da Bolsa, porque os CPFs ficaram de fora da Bolsa. Então, é muito triste isso, né? Perderam o melhor mês de valorização da Bolsa de Valores. Uma pessoa me perguntou por mensagem, dá para entrar? Eu digo, agora? Já foi, né? Você perdeu a onda. Você perdeu a onda, ficou para trás, né? Bom, teve uma reunião no Rio de Janeiro para se discutir diversos assuntos, uma reunião de natureza econômica, né? E nessa reunião, que foi era a cúpula do Rio de Janeiro, né? Envolvendo aí negociações entre Mercosul e União Europeia, entre representantes dos dois blocos, e foi declarado, no término do encontro, de que avanços consideráveis foram feitos para a criação de uma zona de livre comércio entre os dois blocos, né? Isso foi uma declaração conjunta divulgada no dia 7 de dezembro, né, no Rio de Janeiro. Esse era um comunicado esperado, era uma sinalização importante de que houve avanços nas últimas semanas, já que a esperada conclusão do acordo ainda não aconteceu. Segundo o texto, as negociações continuam com a expectativa de que, em breve, Mercosul e União Europeia possam alcançar um acordo que seja mutuamente benéfico para ambas as regiões e que atenda às demandas e aspirações das respectivas sociedades. Eu torço para que isso aconteça. Livre comércio entre Mercosul e União Europeia vem sendo discutido há 2 décadas e está numa fase de revisão técnica. Os europeus sempre exigiram muitos compromissos de natureza ambiental, questões relacionadas também ao combate à corrupção, e o Brasil teve que se ajustar a muitas dessas demandas. O presidente da França já declarou que ele é contra o acordo, mas ele sozinho, ao meu ver, não terá força para barrá-lo. Mas, de todo modo, também temos que ter uma leitura de o que está por trás da oposição do presidente francês, é a defesa dos interesses dos seus nacionais, né? A França tem um sistema econômico altamente protegido com relação, sobretudo, ao agronegócio. E, em termos de competitividade, eles perdem feio para o agronegócio brasileiro. E lá os produtores sempre fazem muita pressão para que os produtos brasileiros sejam taxados, né? É uma forma deles terem uma base melhor para competir com o Brasil, né? Uma outra coisa importante, temos aí o fechamento de um entendimento também para um livre comércio entre o Mercosul com Singapura. Foi assinado no dia 7, né, de dezembro esse acordo. Isso é importante, é o primeiro em 12 anos. Essa negociação prevê a eliminação imediata de tarifas sobre os produtos de Singapura, que Singapura importa dos sul-americanos,
E, em contrapartida, o Mercosul vai isentar 95% das mercadorias de Singapura de forma gradual. Esse acordo já havia sido comentado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e a assinatura veio agora, nesse instante, dessa cúpula do Rio de Janeiro, né? Então, é importante porque é uma porta de entrada expressiva para o mercado asiático. Tudo isso é muito importante, esses acordos bilaterais, essas zonas econômicas, tudo isso é muito importante para que as relações comerciais possam se intensificar. Isso significa mais entrada de recursos, mais entrada de dinheiro. De ambos os lados, a gente tem que trabalhar com a ideia de fazer o jogo do ganha-ganha, entendeu? O jogo do ganha-ganha. Isso é muito importante. E aí as coisas estão funcionando. Vamos torcer para que o acordo com o Mercosul seja anunciado o quanto antes. As exportações brasileiras estão tendo este ano um desempenho muito forte, muito bom, entendeu? Esse tema já foi discutido em nossa mentoria, por exemplo, quem faz mentoria comigo, o programa de mentoria, tem conhecimento desses temas. Rapidamente, um parêntese, nosso programa de mentoria, ele é semestral ou anual, nós temos um encontro toda semana, 35, 40 minutos, falamos sobre cenários macroeconômicos, falamos sobre ponto de entrada, de saída, estratégia, ativos que eu estou estudando, falamos sobre a carteira de ações que vocês possuem, suas experiências, minhas experiências, e assim a gente cria o que eu chamo de saber coletivo, aprendizagem coletiva, né? Nós aprendemos um com o outro, e de toda sorte, entendo que vocês têm a oportunidade na mentoria de amadurecer mais do ponto de vista de investimento, entender mais a dinâmica do mercado financeiro e conseguir melhores resultados. Esse é o que eu percebo o grande trunfo do nosso programa de mentoria, quando eu vejo os depoimentos das pessoas que fazem parte do nosso programa. Pois bem, uma das principais notícias positivas da economia brasileira este ano vem do setor externo. Em 2023, a previsão é de mais um recorde no saldo comercial do país, que deve ultrapassar, veja vocês, 90 bilhões de dólares. Então, estamos falando aí de 450 bilhões de reais, tá bom, gente? 90 bilhões de dólares, 450 bilhões de reais. 450 bilhões de reais vindo aí por conta do saldo comercial do país. Com uma safra recorde, acompanhada de um preço de commodities que teve aí um ano de alta, a economia brasileira tem conseguido compensar dificuldades da competitividade de sua indústria no cenário global e vem garantindo bons resultados nas exportações. Em 2023, elas somaram 282,7 bilhões de janeiro a outubro, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Nos últimos anos, foi muito mais pautado por commodities, disse o José de Castro, presidente executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Quando exportamos commodities, a gente brinca que somos comprados, porque a iniciativa da operação parte quase sempre do importador. A EB projeta exportações de 337 bilhões este ano, com um saldo comercial de 97 bilhões de dólares, ou seja, quase 100 bilhões de reais, né? Quase 100 bilhões de dólares e quase 500 bilhões de reais, quase meio trilhão de reais, né? O que será composto por um aumento de 0,5% nas exportações e queda de 12% nas importações em comparação com 22. Então, está aqui na exportação a evolução gráfica em bilhões de dólares, vocês veem aqui o gráfico de exportação, e aí a gente vê que a balança comercial tem ajudado muito, muito o ingresso de dólar no Brasil e, consequentemente, a melhoria do nosso desempenho, né? Aqui a participação por produtos, em relação aí às exportações, né? Temos soja em primeiro lugar, depois óleos de petróleo ou de minerais bituminosos, minério de ferro e seus concentrados, milho, açúcar de cana, são os principais itens aí de nossa pauta. Então, tá aí.
dados importantes, dados que nós temos que olhar com todo carinho. A China continua aí sendo um dos principais mercados compradores, né? Principal parceira comercial do Brasil, né? Em apenas 10 anos, ela saiu de compras da ordem de 1,9 bilhão de dólares para 44,3 bilhão de dólares. A demanda chinesa responde em muito pelos nossos resultados da balança comercial. Muito bem, olhar para o lado cheio do copo, olhar para as coisas boas que estão acontecendo. Aprendam a desenvolver uma visão otimista. Olhe as informações importantes, úteis, inteligentes. Pesquisem, estudem. Não fiquem sendo reféns de rede social. Não fiquem sendo reféns de pessimistas, de pessoas depressivas, né? Elas sempre vão te levar para o buraco. Então, procure a luz. Procure gente que possa trazer uma visão mais assertiva, que permita você entender que as coisas não são tão caóticas como essa turma tenta passar, entendeu? Tenta passar. E por falar na turma, dos deprimidos, dos depressivos, né? Veja vocês, essa turma da Faria Lima agora está dizendo que o Brasil vai crescer 3% em 2023. Agora, em dezembro, eles admitem que o Brasil vai crescer 3%. Chega a ser um escárnio com a nossa capacidade intelectual. Você chegar em dezembro e dizer que o Brasil vai crescer 3%. Isso é um escárnio, é um deboche, né? Eles são muito incompetentes, viu? O estágio depressivo deles os levam a ser muito incompetentes, porque eles não acertam uma, eles estão errando há 4 anos. O próprio Campos Neto, outro dia, do Banco Central, disse que os economistas estão errando há 4 anos, que se você quer fracassar em alguma coisa, ouça o conselho de um economista. Triste realidade. Então, os dados mostram que a economia brasileira entregou mais do que essa turma esperava, né? Quem apostou no pior deve estar frustrado, irritado, talvez, raivoso, se mordendo pelos cantos, batendo a cabeça na parede. O fato é que nós estamos crescendo de novo aí acima de 3%, 2 anos seguidos, na casa aí dos 3%, e no ano que vem os bancos estão projetando aí um crescimento de 1,5% do PIB, e nós estamos desde o mês passado, novembro, cravando que a gente vai crescer 3%. Então, essa é a nossa expectativa para o PIB do ano que vem, 3%. Nós não perdemos tempo escutando os pessimistas. Eles não sabem o que falam. Olha, importante também dizer, nessa etapa final aqui do nosso vídeo, de que o minério de ferro está em tendência de alta. Né? O minério de ferro está em tendência de alta. Isso é importante saber. A China está se recuperando. A China vai trabalhar para crescer mais e vai ser consumidora do minério de ferro. Não tem como ser diferente, entendeu? Os pessimistas que acham que isso não vai acontecer estão equivocados, estão errados e vão de novo em 2024 bater a cabeça na parede porque vão se frustrar. Então, o Morgan Stanley, o banco americano, reiterou a sua recomendação de compra dos papéis de Vale e de CSN Mineração. Disse que as empresas devem se beneficiar das perspectivas positivas para o minério de ferro no curto prazo, citando um potencial de valorização. Com relação à China, o Morgan Stanley diz que os cortes na produção de aço chinês não se concretizaram, pois o estímulo econômico anunciado recentemente continua a fluir, incentivando a produção e aumentando a demanda por minério de ferro. O gigante asiático, em meados de julho deste ano, deliberou pela necessidade de mais estímulos para ajudar as construtoras e incorporadoras que estão em crise já há algum tempo. Um destaque aí para o caso da Evergrande. Eles querem reduzir
essas incorporadoras, né, reduziram os seus estoques e o que se pretende aí também é ajudar a impulsionar a economia do país que vinha andando aí a passos comedidos depois da abertura do pós-pandemia, que para a China aconteceu em dezembro passado, ok? Em dezembro passado. Entre as políticas implementadas, houve redução de taxa de juros, uma maior emissão de dívida, dando liquidez aos bancos. A visão é de que a redução do número de casas disponíveis também tende a levar a uma maior construção de novas unidades, o que vai aumentar a demanda por aço e por minério. O Morgan Stanley lembrou que o primeiro trimestre do ano é tipicamente forte para os preços do minério de ferro, devido à oferta sazonalmente apertada, já que Brasil e Austrália tendem a sofrer fortes chuvas que impactam na produção da mineração. Para os analistas, a crescente intensidade de procura pelo minério, pelas metalúrgicas, que se desenrolou recentemente, deve manter o produto suportado nos atuais patamares, pelo menos até o primeiro semestre de 2024. Olhando para o futuro, o Morgan Stanley pontua que uma eventual desaceleração no estímulo chinês ou de taxa de juros altas por mais tempo provavelmente resultaria em preço de commodities abaixo do cenário base. Então é isso. A gente entende que o momento é favorável, os estímulos são positivos, o governo afrouxou o limite de déficit fiscal para 3,8% do PIB, antes era 3%, deu mais margem de manobra para os gastos, sinalizando maiores gastos com infraestrutura, e tudo isso, obviamente, trabalha em prol de uma valorização do minério e, consequentemente, isso beneficia diretamente, no nosso entendimento, nos próximos meses, os papéis da Vale, que tem como alvo R$ 80 e depois topo histórico na casa dos R$ 90. Vamos trabalhando, estudando, vendo a evolução do cenário, mas eu acredito que é para lá que nós estamos indo, certo? Finalizando, eu gostaria também de dizer que se você ainda não assinou a seleção de empresas, aproveite a nossa oferta de Natal. Aproveite a nossa oferta de Natal, ela é válida até o dia 20 de dezembro, e você pode fazer a assinatura de R$ 960, assinatura anual, por R$ 600, pagando em 3 parcelas de R$ 200 no Pix. Aproveite, não deixe essa oportunidade passar, porque é a última oferta promocional que teremos a partir de 21 de dezembro, R$ 960 a assinatura anual. E aí você poderá parcelar, se quiser, acessando o site da Nutror, em 12 parcelas, né, mensais. Vale a pena, Clóvis, a seleção de empresas? Super vale, porque é um estudo que você vai receber. Nós fazíamos esse estudo por escrito, agora estamos fazendo em vídeo, onde nós fazemos um balanço das coisas mais importantes sobre o cenário externo, sobre o cenário de investimentos, compartilhamos o nosso portfólio, a nossa estratégia, mostramos as empresas que estamos estudando e por que estamos estudando, e isso lhe possibilita ter informações úteis e inteligentes para construir a sua estratégia de investimentos, fazer as suas escolhas e ter resultados muito positivos na Bolsa. E aí eu estou falando de resultados 30% de valorização, resultados de 50% de valorização ou mais. Isso é muito possível, entendeu? Então, assine a seleção de empresas. Não perca tempo, assine somente até o dia 20 deste mês por essa promoção de R$ 600 em 3 parcelas via Pix, ok? Muito obrigado por sua atenção, espero que esse vídeo tenha sido útil, fique com Deus e até a próxima. Tchau.